Lei Orgânica do Município de Viamão. Vamos tratar aqui da organização do Poder Executivo e Legislativo Municipal e de sua autonomia político-administrativa, financeira e orçamentária. O município de Viamão é parte integrante da República Federativa do Brasil. Ora, isso pode ser trazido como uma questão incorreta na prova, quando ela afirma que o município é parte integrante da República Confederativa. A República Brasileira, ela é federativa, está lá na aula de Direito Constitucional, no artigo 1º da Constituição Federal. Nos importa bastante olhar para os primeiros artigos e perceber o regramento jurídico ordenando a autonomia no que diz respeito ao seu interesse local, ao interesse municipal. Então, o município tem autonomia, não é soberania. A soberania é da República Federativa do Brasil, a soberania é popular. Nós estamos falando em autonomia político, administrativa, financeira, orçamentária. Autonomia. Veja só, também quero trazer para vocês, ao final desse artigo, um cuidado. Respeitamos os princípios da Constituição Federal e da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Observe, ele não falou Constituição Municipal porque isso não existe. Não existe Constituição Municipal. Então nós temos a Constituição Federal, que é a Carta Magna, a lei maior. No âmbito estadual nós temos a Constituição Estadual e em âmbito municipal temos aqui a Lei Orgânica. Não existe Constituição Municipal. Assim como o município só possui dois poderes, o Legislativo e o Executivo, não existe Judiciário Municipal. Isso não existe. Não dá para cair nessa. E a prova sempre coloca isso para você. Para quê? Para trazer o entendimento básico, estrutural da organização administrativa. No município nós temos o poder executivo e legislativo. Esses poderes são independentes e harmônicos. Claro que tu não vai deixar de colocar na prova que os poderes são vinculados e harmônicos, os poderes são independentes e atuam em harmonia. O legislativo e o executivo. Cuidado com as pegadinhas aqui. Eles sugerem em provas, às vezes, né, legislativo, executivo, tribunal de contas, Ministério Público. Isso não são poderes, pessoal. São órgãos administrativos que têm suas atribuições. Poderes, no âmbito da União e do Estado, tem 3: executivo, legislativo e judiciário. No âmbito municipal, apenas 2 poderes. É vedada a delegação de atribuições entre os poderes. O que ele está dizendo aqui, por exemplo, é que o Poder Executivo, que tem a Secretaria da Saúde, da Educação, do Turismo, da Habitação, não pode dar essas atribuições, por exemplo, ao Legislativo. Cada um no seu quadrado. É vedada a delegação de atribuições entre os poderes. E o cidadão que está investido na função de um deles tem um não ali, hein? Não pode exercer a do outro. Veja só, o cidadão que está investido no poder legislativo não pode ao mesmo tempo exercer as funções do poder executivo. É claro que nós temos aí as possibilidades de o vereador afastar-se da vereança para exercer a condição de secretário, mas ele não está nos dois ao mesmo tempo, perceba isso. Seguindo o regramento jurídico, o cidadão, na função de um deles, não pode estar investido na função do outro. Pessoal, o dia 14 de setembro é a data oficial do município de Viamão. Nós chamamos isso de data magna, data maior, dia 14 de setembro. E para provar para vocês a importância do dispositivo e a importância disso nas provas, o artigo 5º nos traz a autonomia municipal, mostrando que a autonomia se dá pela eleição direta de vereadores, prefeito e vice-prefeito. Está marcado ali, a eleição é direta, porque são os cidadãos quem os escolhem. E pela administração própria no que diz respeito ao interesse local. Quando você faz a leitura de interesse local, leia esse interesse municipal. Observe, meu caro candidato, observe aqui. A eleição é de vereador, prefeito e vice-prefeito. Tem prova colocando para a eleição direta de vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Ei! Secretários não são eleitos. Por favor, toma cuidado. Nós estamos falando eleição. Eleição é de vereador no poder legislativo e prefeito e vice-prefeito para o poder executivo. A administração própria
e pela, olha lá, adoção de leis próprias, autonomia para legislar no âmbito municipal. Essa é a autonomia do município. Competência legislativa e administrativa do município é de acordo com a Constituição Federal e Estadual. Veja só o artigo 7º, que também já foi tema de prova de concurso. A prestação de serviços públicos se dá pela administração direta, se tu quiser pode chamar de administração centralizada, pela indireta, que é a administração descentralizada, indireta, né? Fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, por delegações, convênios e consórcios. É assim que se dá o serviço público municipal. Na administração direta, na indireta, nós podemos delegar atribuições a outra entidade, ou até mesmo uma empresa, ter convênios e firmar consórcios administrativos. Poder legislativo municipal. Um clássico de provas que o aluno sempre nos pergunta é sobre a composição da Câmara de Vereadores. O poder legislativo é composto por 21 membros. Uma pergunta já até arcaica, antiga de prova, saber a quantidade de vereadores, mas é uma pergunta que cabe até mesmo em atualidades nos teus estudos, tá bom? A Câmara funciona num período de 16 de fevereiro ao dia 31 de dezembro, porque o recesso parlamentar é de 1º de janeiro a 15 de fevereiro, recesso parlamentar. Claro que você sabe que no período de recesso nós temos lá a representação da Câmara de Vereadores, tá bom? Já vamos chegar neste tema também. No primeiro ano de cada legislatura, cuja duração coincide com o mandato dos vereadores, né, reúne-se no dia 1º de janeiro para dar posse aos vereadores, ao prefeito e ao vice-prefeito, tá? E eleger a sua mesa, a comissão representativa, que estará lá no período de recesso na Câmara, e as comissões permanentes. O mandato da mesa, que mesa? Da mesa diretora da Câmara de Vereadores. O mandato da mesa é de no máximo 1 ano, não sendo permitida a reeleição para o mesmo cargo na mesma legislatura. Outros recados aqui que eu tenho para você, que são clássicos de prova de concurso, é o artigo 13, por exemplo, que é a convocação da Câmara de Vereadores em caráter extraordinário. Uma sessão extraordinária será convocada pelo presidente da Câmara, maioria absoluta dos seus membros, comissão representativa e o prefeito. Isso vira questão de prova muitas vezes em Romanos. Sessões extraordinárias caberá, Romano 1, 2, 3 e 4, quais estão corretos. Então o presidente da Câmara convoca sessão extraordinária. A maioria dos seus membros, a comissão representativa e o prefeito. Deixo um recado também aqui para vocês, que o prefeito municipal e a comissão representativa apenas, olha o apenas que está certinho. Só que quando eu vejo um apenas, não somente está incorreto. Não, não faz isso. Isso é estudo de preguiçoso. A gente precisa analisar as proposições. Aqui há uma restrição ao prefeito e à comissão representativa, que só vão convocar a Câmara de Vereadores para reuniões extraordinárias no período de recesso, só para retomar o período de recesso, que você já marcou aí no seu material, é do dia 1º de janeiro ao dia 15 de fevereiro. Claro que a Câmara, né, diz que é facultado ao prefeito solicitar ao presidente do Legislativo convocar os vereadores para sessões extraordinárias fora do período de recesso, sendo de interesse público. Mas aí veja só que o prefeito tem que cumprir o ordenamento jurídico aqui. Ele vai solicitar ao presidente do Legislativo que faça a convocação de vereadores. Salvo disposição legal em contrário, o quórum de deliberação, de debate na Câmara de Vereadores é da maioria simples. A exigência é que estejam presentes a maioria absoluta dos vereadores. Maioria absoluta dos vereadores, né? Ou seja, 50% mais 1. Tem que estar presentes e a votação será feita por maioria simples. Esse é o regramento em geral. Depende do voto da maioria absoluta dos vereadores. Então, o que nós vamos ver agora é que quando nós temos, né, matérias
que tem um comprometimento maior, eu vou exigir voto da maioria absoluta dos vereadores. Como, por exemplo, a criação de cargos ou extinção de cargos no município, concessão de anistia e remissão, nós estamos falando em reduzir tributos ou isentar alguém de um tributo. Isso é muito sério, então maioria absoluta. Realização de operações de crédito, vai mexer com recurso, com dinheiro, autorização de abertura de crédito especial, obtenção de empréstimos, eu preciso da votação da maioria absoluta dos vereadores. Concessão de serviços públicos, concessão de direito real de uso, rejeição de veto. Agora veja só, o voto favorável de 2/3, ou seja, é mais sério ainda. Eu preciso de 2/3 dos vereadores. Claro que estaria em primeiro lugar a aprovação à emenda à lei orgânica. Para emendar a lei orgânica é necessário 2/3 dos votos dos vereadores. Se eu vou rejeitar o parecer do Tribunal de Contas, então nós sabemos que todo ano o município, o prefeito, o Poder Executivo envia as contas ao Tribunal de Contas do Estado e também à Câmara de Vereadores. O Tribunal de Contas emite um parecer, que é o parecer prévio do Tribunal de Contas. Se os vereadores não concordam, eles podem rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas. O que precisa? De 2/3 dos votos dos vereadores. 2/3 para o julgamento do prefeito e do vice-prefeito e, claro, evidentemente, para cassar o mandato. Intervenção do município, a desafetação, cessão ou doação, a autorização de bens imóveis do município condicionada à venda ou a prévia avaliação de licitações, precisa de 2/3 dos vereadores. Perda do mandato de um vereador, para votar em isso, precisa de 2/3 dos vereadores. Então, dá uma voltada no teu material, assiste de novo essa parte. Professor, é isso mesmo, assista novamente. Se você considerar chato, assista mais uma vez, para você poder separar as situações onde nós colocamos, a maioria absoluta, criação e alteração de cargos, concessão de anistia, operações de crédito. E observamos aqui 2/3 dos votos, principalmente a aprovação de emenda à lei orgânica, a rejeição do Tribunal de Contas, julgamento do prefeito, para cassação de mandatos e para a perda do mandato de um vereador. 2/3. Mais um recado de prova para você, meu candidato. O presidente da Câmara de Vereadores votará unicamente quando houver empate nas votações ou quando a matéria exigir o quórum qualificado de maioria absoluta ou de 2/3 na eleição e na eleição da mesa diretora. As sessões da Câmara são públicas, são abertas ao público e o voto também é aberto. As contas do município, referente à gestão financeira de cada exercício, serão encaminhadas, olha o prazo aí, simultaneamente à Câmara de Vereadores e ao Tribunal de Contas, que eu acabei de explicar, até o dia 1º de março do mês seguinte, do ano seguinte, perdão. Então vamos lá, contas do município enviadas aos vereadores e ao Tribunal de Contas até 1º de março do ano seguinte. As contas do município ficarão à disposição de qualquer contribuinte. Qual prazo, professor? Pelo prazo de 60 dias. Então você vai observar que tem uma série de recursos aí, percentuais e datas a serem decoradas. Abre de novo, lei orgânicas, prazos e vai fazendo uma marcação aí nas suas folhas dos prazos elencados na lei orgânica. Como eu disse, a nossa preparação é para que tu tenha um sucesso total nas questões de prova. Claro que vai exigir também a tua parte, o teu empenho. Então separa uma folha, pausa o vídeo, separa uma folha e começa a anotar os prazos, tá bom? Veja só. Anualmente, dentro de 60 dias, a Câmara receberá o prefeito, que informará através do relatório o estado em que se encontram os assuntos municipais. Então aqui tem prazos iguais, As contas estão abertas aos contribuintes pelo prazo de 60 dias e anualmente, dentro de 60 dias, do início do período legislativo, a Câmara receberá o senhor prefeito, que vai apresentar um relatório da gestão do município. Já fica um recado aqui para futuramente nós lembrarmos vocês. A Câmara, ela pode criar a CPI, a
comissão parlamentar de inquérito sobre um fato determinado e prazo certo. Para abrir uma CPI, precisa de, no mínimo, 1/3 dos membros das câmaras de vereadores. Também agora falamos sobre vereadores com seus direitos, deveres e incompatibilidades conforme a Constituição Federal. A possibilidade aqui de extinção do mandato de um vereador, né, que é declarado pelo presidente da Câmara. Se falecer o vereador, é claro, deixar de tomar posse por motivo justo e aceito. E aqui a perda de mandato do vereador. Então, cuidado, meu caro candidato. Novamente, aqui nós temos a extinção do mandato. Ele não perdeu. Extinguiu-se porque faleceu o nosso vereador ou deixou de tomar posse sem motivo justo. Agora, a perda do mandato é quando ele infringe as proibições desse dispositivo da Constituição Federal, estadual, quando ele tem um procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar, o comportamento esperado deste cargo político de vereador, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, até a terça parte das sessões ordinárias, salvo se estiver licença, é claro, mas se não comparece à sessão legislativa, até uma terça parte das sessões, esse prefeito perderá o seu cargo. Ou também aquele que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Tá? Então, só tome esse cuidado para não confundir condições de extinção do mandato, que é quando ocorre o seu falecimento ou não tomou posse, para a questão da perda do mandato, que tem aí, evidentemente, uma característica punitiva ao indivíduo que não cumpre a lei, que não se comporta da maneira adequada, que não frequenta as sessões ordinárias da Câmara, que tem suspensos os direitos políticos, que tem condenação criminal com sentença transitada em julgado, e que deixar, presta atenção aí, hein? Que deixar de fixar a residência do município. Vereador que não reside no município perde o mandato. O presidente da Câmara de Vereadores fará jus a uma verba de representação. Então, aquele que for eleito presidente da Câmara terá uma verba que não será superior a 100% da verba de representação do prefeito. O servidor público, salvo o admissível, ad nutum, que nós temos aí cargos em comissão, eleito vereador, aplica-se a regra do artigo 38 da Constituição Federal. O que ele está dizendo aqui é que você, servidor público, nas regras do 38 da Constituição Federal, se for eleito vereador e houver compatibilidade de horários, você poderá exercer ambos os cargos e perceberás a remuneração de ambos os cargos. Então, servidor público, você pode cumprir essa regra também, tá bem? Competência da Câmara de Vereadores com a sanção do prefeito. Aqui, veja só, meu candidato, se você quer gabaritar a prova, e saiba, provas de município é uma chuva de questões de prova de lei orgânica e de estatuto dos servidores. Então, se você quer gabaritar a prova, você precisa fazer esses processos que eu te indico aqui. Você vai pegar uma folha, modelo paisagem, na horizontal, e vai separá-la no meio e vai colocar os principais itens. De um lado você coloca a sanção, Câmara de Vereadores com a sanção do prefeito, e do outro lado, Câmara de Vereadores, competência exclusiva. Para que você possa observar que tem alguns assuntos que precisa da aprovação do prefeito e outros assuntos que são pertinentes somente à Câmara de Vereadores, que eu não preciso de sanção de prefeito, tá? Então, nesse sentido que você vai fazer essa análise. Professor, eu vou fazer uma tabela aí no Excel, vou montar. Tu que sabe, é que quando você faz à mão, você passa por esse processo de memorização também. Não estou pedindo para tu escrever isso todos, mas pelo menos os principais, e entender como é que o teu examinador quer montar a prova e como é que ele quer te perguntar, tá? Então, compete à Câmara com a sanção do prefeito legislar sobre matérias do município, principalmente legislar sobre tributos, créditos adicionais, criação de cargos, criação de conselho, fixar e alterar vencimentos, alienação de bens, concessão, permissão, tudo isso que nós estamos vendo aqui, criação e alteração de órgãos públicos,
precisa da Câmara de Vereadores e depois da sanção do prefeito municipal. Ó, aprovar as matérias: plano plurianual, projeto de diretriz orçamentária, projeto de orçamento anual, pedidos de informação. Tudo isso, essas matérias, são aprovadas na Câmara de Vereadores e enviadas ao prefeito para que ele possa sancionar. Agora sim, como eu havia dito, entramos em competência exclusiva da Câmara. Veja só, eleger sua mesa. Ora, como o prefeito não tem nada a ver com isso aqui, isso é a gestão interna da Câmara de Vereadores. Eleger sua mesa, sua comissão, a elaboração do seu regimento interno e organização da Câmara de Vereadores. Competência exclusiva dos vereadores. Criar ou extinguir cargos e funções. Ó, presta atenção, de seu quadro de servidores. Você viu algo parecido com isso nas atribuições da Câmara com o prefeito, mas lá são os cargos do Poder Executivo, que precisam da Câmara de Vereadores e da sanção do prefeito. Aqui ele está falando de criar e alterar, extinguir cargos de seu quadro de servidores, ou seja, do quadro de servidores da Câmara de Vereadores. Principalmente o que está marcado em negrito. Compete exclusivamente aos vereadores emendar a lei orgânica. E já vai pegando um recado. Quando eu falar lei orgânica, emenda, você fala igual a 2/3. Igual a 2/3, igual a 2/3. Não pode esquecer isso, cai na prova direta. Para emenda lei orgânica precisa de 2/3 dos vereadores. Compete exclusivamente aos vereadores exercer a fiscalização da administração financeira, orçamentária, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, fixar a remuneração dos seus membros, né, do prefeito e vice-prefeito em cada legislatura para a legislatura subsequente, autorizar o prefeito a se afastar do município pelo prazo por mais de 10 dias e do Estado por mais de 5 dias úteis e do país a qualquer tempo. Isso aqui também é tema de prova de concurso. Às vezes só pede a decoreba. Compete à Câmara de Vereadores autorizar o prefeito e o vice-prefeito a afastar do município por mais de lacuna e do Estado por mais de lacuna e do país a qualquer tempo ou outra lacuna para você preencher. Então aí, como eu disse, volta para a tua folha lá de memorização e marca autorizar o prefeito a afastar-se do município por mais de 10 dias. Se ele vai afastar-se do Estado, aí é por mais de 5 dias, né, úteis. E no caso do país, a qualquer tempo precisa de autorização da Câmara de Vereadores. Convocar os secretários de autarquias, né, para prestarem informações, mudanças de sede. E claro, compete exclusivamente à Câmara de Vereadores dar posse ao prefeito, ao vice-prefeito, bem como cassar seus mandatos, bem como os mandatos dos vereadores também. Isso cai na prova às vezes assim. Compete à Câmara de Vereadores exclusivamente dar posse ao prefeito e vice-prefeito, exceto cassar os mandatos. Tá ali o erro, tá bom? Então vai cuidando tudo isso. Claro que você já sabia, porque eu falei hoje aqui, que compete à Câmara criar a comissão parlamentar de inquérito sobre um fato determinado e por prazo certo, para que fique claro que essa comissão ela não é permanente, é uma comissão temporária, porque a gente verifica um fato num prazo certo e encerrou-se. Pessoal, o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores serão estabelecidos por lei de iniciativa da Câmara Municipal, tá bem? Claro que são vinculados ao subsídio dos deputados estaduais. Um recado para você, servidor e futuro servidor. Vereadores têm livre acesso nas repartições públicas municipais, de acordo com a legislação pertinente. Então os vereadores têm livre acesso e eles não precisam agendar, tá, visitas. Por quê? O vereador tem atribuição. A atribuição do vereador, além de legislar, é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então são os olhos do povo na administração pública. Os vereadores, se marcassem horário para ingressar em instituições do município, não seriam, né, não estariam de fato fiscalizando, não poderiam utilizar o fator surpresa. Vereadores têm livre acesso nas repartições públicas municipais. Falei há pouco sobre a comissão representativa da Câmara.
No período de recesso, nós teremos na Câmara de Vereadores a comissão representativa, que deve zelar pelas prerrogativas do Legislativo, respeitar a Constituição, autorizar o prefeito, nos casos exigidos em lei, como vocês viram há pouco, convocar em caráter extraordinário a Câmara de Vereadores, tá? E tomar medidas de urgência. Claro que a comissão representativa, pessoal, ela é constituída por vereadores, um número ímpar de vereadores. Será composta pela mesa e demais membros eleitos, né, com os respectivos suplentes. A presidência da comissão representativa, que está lá no período de recesso, cabe ao presidente da Câmara. Agora aqui, ó, eu vou parar a imagem para que você possa observar e receber informação. A banca tem mais, ao longo desses 15 anos, né, as que eu vi e confirmei, mais de 20 questões de prova que colocam isso por candidato. Processo legislativo compreende a elaboração de, observe, emenda à lei orgânica, lei ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Nós já tivemos as mais variadas alternativas aqui, mas a mais conhecida de todas, e não só nessa banca, em outras, é colocar o processo legislativo compreende a elaboração de Romano 1, 2, 3 e 4, às vezes a elaboração de exceto, ou não faz parte, né, do processo legislativo a elaboração de, e você vai marcar a questão correta. O recado que eu te trago é o seguinte: eles adoram modificar o Romano 1. Nós, elaborando um processo legislativo municipal, emendamos a lei orgânica, é a primeira coisa. E a prova vai dizer emenda à Constituição Federal. Isso é impossível. Como lei orgânica de um município vai ordenar a emenda à nossa Constituição? Ou quem sabe, para aumentar a pegadinha e ver se tu tem discernimento, né? Emenda à Constituição Municipal. Ora, candidato, não existe Constituição Municipal. Como nós vamos emendar a Constituição Municipal se ela não existe? Então fica atento, emenda à lei orgânica, leis ordinárias, já colocaram em provas também leis extraordinárias, daí você não pode fazer isso, tá? São leis ordinárias, decretos legislativos, não são executivos, são decretos legislativos e resoluções. Processo legislativo compreende a elaboração de emenda à lei orgânica, lei ordinária, decreto legislativo e resoluções. Nós temos também ainda os objetos de deliberação, de debate e discussão entre os vereadores, que será, portanto, autorizações, indicações, requerimentos e pedidos de informação. Agora, nós entramos em mais uma parte que é a cereja do nosso bolo. A lei orgânica ela pode ser emendada, como vocês já sabem. Mas quem propõe a emenda à lei orgânica? Proposta apenas. Os vereadores, o prefeito e os eleitores. Quando a gente fala de proposta feita pelos vereadores, eu preciso de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara concordando com isso. Quando eu falar de eleitores do município, eu vou precisar de pelo menos 5% dos eleitores do município. 5% do eleitorado municipal, tá bem? Mas o clássico que eu te trago agora, e daí de novo são mais de 20 questões, em uma banca só, ao longo aí de 10 anos, em outras bancas nós temos mais de 100 questões que são tiradas daqui. É um clássico para que você compreenda como funciona a emenda à lei orgânica, ou de fato a lei orgânica. Em qualquer caso, a proposta de emenda será votada em 2 turnos, passa na Câmara de Vereadores 2 vezes. O interstício mínimo de 10 dias. Observe o que já está marcado, porque aí serão as lacunas feitas na tua prova para tu preencher. Votada em 2 turnos, o interstício mínimo é de 10 dias e o prazo é de 60 dias a contar da sua apresentação ao recebimento e terá aprovada, se obtiver em ambos os turnos, votos favoráveis no mínimo de 2/3 dos membros da Câmara, como eu já havia te alertado. Tá? O que eu preciso que tu decore e compreenda? Votação em 2 turnos. O interstício mínimo de 10 dias é o prazo entre uma votação e outra, no mínimo 10 dias. Isso será feito num prazo, resolvido isso num prazo de 60 dias, a contar da apresentação ou recebimento da proposta de emenda.
E precisa, para ser emendada a lei orgânica, o voto favorável de 2/3. Eles adoram colocar nas provas o voto favorável de 3/5, para que tu faça confusão com a emenda à Constituição Federal. Então, meu caro candidato, tome cuidado para não misturar as informações. Quando nós falamos de emenda à Constituição Federal, que você lembra do artigo 5º, parágrafo 3º, né? Emendas, né, de direitos humanos que forem aprovadas em cada casa do Congresso, essas precisam sim de 3/5 dos votos. Isso é a Constituição Federal. A emenda à lei orgânica precisa de 2/3. Não vai errar. Temos também a iniciativa de leis. Iniciativa privativa do prefeito. O prefeito inicia a lei para criar cargos, extinguir cargos, né? Novas vantagens para servidores, aumento de vencimento, inicia a lei sobre matéria tributária, o plano plurianual, a diretriz orçamentária e o orçamento anual. Esta é a famosa parte chata dos seus estudos que tu vai ouvir. Falaram sobre o plano plurianual, o desenvolvimento vários anos à frente, sobre o regramento do orçamento do município e sobre o orçamento para o próximo ano, o orçamento anual. Essa lei cabe à iniciativa do prefeito. Veja só, a requerimento de um vereador, os projetos de lei em tramitação na Câmara, decorrido 30 dias de seu recebimento, serão incluídos na ordem do dia, mesmo sem um parecer. Os projetos de lei aprovados pela Câmara de Vereadores são enviados ao prefeito no primeiro dia útil seguinte à aprovação, que aqui é sendo o sancionar. O que ele está dizendo aqui é que se o prefeito não se manifestar, ficar calado, é considerada a aprovação do projeto, tá bem? Claro que nós precisamos saber que se o projeto de lei chega ao prefeito e ele percebe que no todo ou em parte é inconstitucional, é ilegal, é contrário ao interesse público, o prefeito vai vetar total ou parcialmente esse projeto de lei. Qual é o prazo? Dentro de 8 dias úteis, contados da data que recebeu. Claro que ele deve comunicar por escrito os motivos, né, do seu veto ao presidente da Câmara. E isso ele terá um prazo de 48 horas. Então, se o prefeito julga o projeto no todo ou em parte inconstitucional, contrário ao interesse público, ele veta num prazo de 8 dias úteis e deve comunicar ao presidente da Câmara num prazo de 48 horas o motivo do seu veto. Mais um recado para fins da tua prova: o silêncio do prefeito, decorridos o prazo do parágrafo 1º que você viu, importa a sanção tácita. Aprovação em silêncio, aprovação tácita. E cabe ao presidente da Câmara promulgar a lei a partir de então. Poder Executivo, prefeito e vice-prefeito e seus secretários. O Poder Executivo é exercido pelo prefeito e auxiliado pelos secretários municipais. O prefeito e o vice-prefeito são eleitos para um mandato de 4 anos, é claro, né? Devendo realizar até 90 dias antes do término do mandato, né, uma nova eleição. Você sabe que prefeito e vice-prefeito tomam posse numa sessão solene, fazem um juramento, né, de bem servir a população e de respeitar a lei. Se o prefeito e o vice não tomarem posse no prazo certo, no prazo de 10 dias, o cargo será declarado vago pela Câmara de Vereadores. Quem substitui o prefeito? O vice-prefeito, professor. E no caso de impedimento de prefeito e vice-prefeito, quem assume? O presidente da Câmara deverá substituí-los. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, realiza-se novas eleições no prazo de 90 dias após a ocorrência da última vaga. Mas se ocorrer a vacância de ambos os cargos depois de cumpridos 3/4 do mandato, ou seja, nós já estamos no último ano, o presidente da Câmara assume o cargo até o final, né, do período restante. Atribuições do prefeito. As competências do prefeito ao gerir o Poder Executivo. Ele representa o município, inicia leis, sanciona e promulga leis, veta projetos, trata da organização do município, promove desapropriações, pede os atos da administração, celebra contratos,
planeja a execução de serviços municipais, vai prover os cargos e funções e empregos públicos, encaminhar à Câmara de Vereadores, no prazo previsto em lei, os projetos de lei de sua iniciativa exclusiva. Então, nesse sentido, atua muito fortemente o prefeito, trabalha, tem muitos compromissos dentro do Poder Executivo e encaminha anualmente à Câmara de Vereadores e ao Tribunal de Contas até o dia 1º de março, olha aí, candidato, as contas referentes à gestão financeira do exercício anterior do município. Então, o prefeito trabalha muito, tem uma série de atribuições. Professor, eu estranhei essa atribuição aqui, solicitar o auxílio da Polícia Estadual para garantia do cumprimento de seus atos. Ora, se nesse período de pandemia eu tenho um ordenamento de que empresas, o comércio feche suas portas às 22 horas, à meia-noite, ele sofrerá, esse empresário, essas pessoas, uma fiscalização. E muitas vezes essa fiscalização é feita com auxílio da Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Compete ao prefeito promover o ensino público, decretar situação de emergência, estado de calamidade pública. Então temos aí grandes atribuições do senhor prefeito na figura do Poder Executivo. Cabe a ele, olha só, bem característico desse município, patrulhar e encascalhar as ruas, não calçadas, pelo menos uma vez por ano. E claro que depois de tanta atribuição, o prefeito também tem que ter férias, pessoal. As férias anuais de 30 dias, mediante a comunicação à Câmara de Vereadores do período escolhido. Responsabilidades e infrações político-administrativas do prefeito e do vice-prefeito. Vamos tratar aqui dos crimes de responsabilidade. São infrações político-administrativas do prefeito e do vice-prefeito, que serão julgadas aí pela Câmara de Vereadores com a possibilidade de cassação do mandato. Então, infrações político-administrativas, impedir o funcionamento da Câmara, é lógico, impedir exame de documentos, em geral, por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, impedir que se fiscalize obras e serviços municipais, deixar de atender no prazo legal os pedidos da Câmara, retardar a publicação de leis, descumprir o orçamento anual, isso pode custar o mandato do prefeito. Ausentar-se do município por um tempo superior ao previsto nesta lei orgânica que você vai decorar os afastamentos que precisam de autorização da Câmara de Vereadores. Se ele exceder aqueles prazos que vocês viram, de 10 dias dentro do município, 5 dias úteis do Estado e a qualquer tempo do país, ele está sob pena de ser cassado, ter cassado o seu mandato. A cassação do mandato de prefeito e vice-prefeito pela Câmara, por infrações definidas nesse artigo, tem um rito, uma ritualística legal a ser cumprida. Então, claro que essa parte é mais para fins de ritualística de funcionamento da Câmara de Vereadores para os casos de cassação do mandato do prefeito, que precisa, evidentemente, de uma denúncia escrita, feita por qualquer eleitor, expondo os fatos, indicando provas para fins de cassação do mandato. Nós começamos a partir de um processo, de posse da denúncia. O presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a leitura dessa denúncia, vai receber o processo, vai denunciar, e deverá ser intimado o prefeito aí a se defender. Então, uma série de processos para que isso ocorra. A extinção do mandato do prefeito e do vice-prefeito será declarada pelo presidente da Câmara de Vereadores. Quando que se dá a extinção? Por sentença judicial transitada e julgado, por falecimento do prefeito e vice-prefeito, por renúncia escrita, e quando deixar de tomar posse sem motivo legal no prazo fixado nesta lei orgânica que vocês viram que são 10 dias, o prazo elencado aqui, que deixar de tomar posse. A administração e seus servidores municipais. Veja só, todo cidadão, no gozo dos seus direitos, suas prerrogativas, tem direito, sem limite de idade, de prestar um concurso público, para preencher os cargos da administração pública municipal ou função que ele estabelecer. Por isso nós estamos aqui neste estudo, em virtude desse teu direito, caro cidadão. Servidor municipal é todo aquele que ocupa um cargo, função, emprego na administração direta, autarquias e fundações públicas.
bem como os admitidos por contrato para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público. Esses são servidores do município. Então, servidores da administração direta, autarquias e fundações, até mesmo os temporários, no período que estão exercendo aquele contrato, são considerados servidores públicos. É vedada a nomeação de cargo em comissão, no primeiro e segundo escalão da administração direta, né, de pessoas que se enquadrem nos impedimentos da Constituição Federal. Mas, principalmente, pessoal, é proibido, fica impedido o serviço público no município contratar com cargos em comissão e de serviços terceirizados pessoas que têm envolvimento com violência doméstica, de acordo com a Lei Maria da Penha, que atentem contra crianças e adolescentes, de acordo com o ECA, ou contra idosos, de acordo com o Estatuto do Idoso. Claro que ele escreve no final que fica facultada a reabilitação desse indivíduo após 5 anos do fato que deu origem à inidoneidade. Os servidores têm direito a um plano de carreira também, né, e a forma de acesso a classes superiores, bem como a adoção de critérios, né, de avaliação de desempenho, que sempre vão obedecer antiguidade e merecimento. Tem direito a aposentar-se com contribuição previdenciária, que teve também na iniciativa privada, e é concedido a todos os servidores municipais, inclusive pensionistas e aposentados, o direito ao 13º salário, reconhecido como gratificação natalina. E o secretário do município? O secretário é de livre nomeação e livre exoneração do senhor prefeito. Os secretários terão responsabilidade solidária nos seus atos, né, e fatos praticados no exercício da função. Temos também aqui, pessoal, a prova, a demonstração da participação popular na gestão do município. Para isso tem conselhos de cooperação administrativa. Conselhos municipais são órgãos de cooperação governamental que têm por finalidade auxiliar, olha lá, ó, a administração na orientação, planejamento, interpretação e julgamento de matéria de sua competência. Então, os membros do conselho que prestam esse serviço sabem que é um serviço prestado sem remuneração. Entramos agora no sistema tributário municipal. Tributos. Bom, o que você deve saber, meu caro candidato? Tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Não vai fazer confusão, tá bom? Então, o IPTU é um imposto que faz parte dos tributos. Então, nós temos aqui o gênero e as espécies. Tributos, impostos. Tu pode abrir uma chavezinha e colocar os impostos municipais. Tem as taxas que o município cobra no exercício do seu poder de polícia, tá bom? E as contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas, como, por exemplo, quando o município asfalta a tua rua, ele vai poder te cobrar contribuição de melhorias decorrente dessa grande obra pública. Um recadinho para fim das nossas provas. A concessão de anistia, remissão e isenção de tributos. Anistiar, perdoar, remissão, reduzir, isentar de tributos. Isso só será feito com autorização da Câmara Municipal. Só será feito com autorização do Poder Executivo? Está errado. Concessão de anistia, remissão e isenção de tributos só será feito com autorização da Câmara Municipal. Não pode esquecer disso. Bom, dentro de tributos, como eu havia te falado, tem os impostos. Os mais conhecidos caem na prova muitas vezes. IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Pessoal, nós já estivemos aqui falando em questões de prova de concurso. Compete ao município instituir impostos sobre propriedade predial, territorial, urbana e rural. Está errado. É IPTU, não é IPTUR. Observe, né? Propriedade predial, territorial, urbana. Propriedade predial, territorial, urbana. Colocaram numa prova propriedade, em vez de propriedade predial, colocaram patrimônio, né? Não é patrimônio, é propriedade de prédios e terrenos no município. Transmissão intervivos, que é isso, professor? Chamado de ITBI. Esse imposto de transmissão é para fins
de transmissão de bens imóveis, tá bom? Bens imóveis. Então, você que já comprou um terreno ou uma casa sabe que vai arcar com este imposto, que é o famoso ITBI. E imposto sobre venda de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel, tá? E serviços de qualquer natureza, conhecido por muitos como o ISSQN, serviços de quaisquer natureza. Então, se você vai prestar um serviço de manicure, de fisioterapeuta, você vai pagar o ISSQN, serviço de qualquer natureza. Deixo aqui para vocês o recado. Essa famosa parte chata da aula. E você precisa ao menos reconhecer as leis de iniciativa do Executivo e conhecer o plano plurianual, a diretriz orçamentária e o orçamento anual. E saber o que significa cada um deles. Então, tem leis de iniciativa do Poder Executivo. Professor, o que é plano plurianual? O plano plurianual trata de programas de duração continuada no município, pensando a gestão pública, né, a administração, vários anos à frente. Diretrizes orçamentárias é a lei que trata do orçamento, alteração de matéria tributária, né, e estabelece a política de aplicação das agências financeiras, né, oficiais de estímulo, de fomento. E a lei orçamentária anual compreende o orçamento fiscal do município, das entidades do município, os investimentos para o próximo ano e o orçamento da Seguridade Social. Isso requer que você saiba. Depois disso, para quem gosta da Decoreba, tem prazos de apresentação desses projetos que você vai cuidar aqui no artigo, deixa eu colocar bem para você aqui que gosta disso, 86, no parágrafo 6º, né? Os prazos de envio do projeto de lei ao Legislativo, 15 de junho, 31 de agosto e 31 de outubro. Depois os prazos, depois ele ir para o Legislativo, ele retorna para o Executivo para a sanção. Nos novos prazos, plano plurianual até 15 de agosto, diretriz orçamentária e projeto de lei do orçamento anual até 28 de dezembro. Então, para quem gosta desse tipo, professor, que frequência isso cai? Bem pequena, já caiu, umas 2 ou 3 provas, tá? É aquele divisor de águas que muitas vezes mostra para você, né, que não é tão fácil gabaritar uma prova de concurso público, e vai te exigir demais da memória, mas eu tenho que te mostrar, porque isso já foi uma possibilidade. Então nós estamos em um percentual abaixo de 5%, né, de aparecer na tua prova, mas foi mencionado aqui na aula. Ordem econômica e social do município. Economia. O que nos importa é o princípio da promoção do bem-estar do homem, a valorização econômica e social do trabalho e do trabalhador, democratização do acesso à propriedade, né, e os meios de produção, condenação dos atos de exploração do homem pelo homem e da exploração predatória da natureza, condenação da usura, da agiotagem, que é a exploração do homem pelo homem, preferência nos projetos de cunho comunitário, claro, nos financiamentos públicos, e saber aqui que são direitos sociais, né? Um ambiente sadio, direito social à saúde, educação, trabalho, alimentação, vestuário, moradia, lazer, proteção à maternidade e infância, o que está elencado no artigo 6º da Constituição Federal, direitos sociais, aparece aqui no artigo 90 desta lei orgânica. São direitos sociais, portanto, né, um direito do cidadão e um dever do Estado, nesse sentido, um dever do município. É criado a partir desta lei orgânica um banco de materiais de construção, olha que bacana, com a finalidade de atender a construção de moradia para as pessoas de baixa renda. A ideia, pessoal, no planejamento, né, e na ordenação de atividades de interesse social é melhorar a qualidade de vida do cidadão. Realização de função social da propriedade urbana, ordenar o território, organizar o território e suas atividades, corrigir distorções de crescimento urbano, né? Evitar as áreas de crescimento de favelas, né? De crescimento de áreas onde não há um bom sistema de esgoto, fornecimento de água, luz. Portanto, promover uma infraestrutura básica, olha lá, priorizando os aglomerados de maior densidade populacional e as populações de menor renda,
desenvolvimento econômico, integração distrital, né? Observando as peculiaridades de cada região. E claro, programas de interesse social, principalmente, pessoal, para a população, é a regularização fundiária. Aquele indivíduo que tem a sua residência, que muitas vezes foi construída há muitos anos numa área verde, hoje tem o direito da regularização fundiária. E tem direito que esse local tenha uma infraestrutura básica e tenha os equipamentos sociais de escolas, creches, unidade básica de saúde, que o ônibus entre naquele local. Isso é primordial para a população e para o direito à habitação. Regularização fundiária, dotação de infraestrutura básica e equipamentos sociais, né? E, claro, implantação de empreendimentos habitacionais. Indústria, comércio e desenvolvimento urbano. Na indústria e comércio, é claro que o município vai incentivar o cooperativismo, o associativismo e a iniciativa privada, né? Como forma de desenvolvimento socioeconômico. A implantação de pontos fixos de venda de produtos de hortifrutigranjeiros gerados pela região. Isso é importante para estimular o comércio local, estimular, evidentemente, a produção local. Implanta pontos de venda de produtos de hortifrutigranjeiros para que esse produto chegue à mão do cidadão de maneira mais barata e com uma possibilidade de lucro um pouco maior para o produtor. Isso é importante para o desenvolvimento da nossa cidade.